Olá, tudo bem? Vamos estudar a Palavra de Deus. Eu quero estudar com você neste dia algumas passagens que estão no livro de Neemias, tá? Você que está me vendo através deste vídeo, que está me ouvindo, que possamos juntos, nesta manhã, aprendermos com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, com aquilo que Ele tem para nós neste livro, neste dia. Creio que Deus tem revelações tremendas para nós, para mim, para você, para esta nação. Este livro é muito importante, traz para nós revelações tremendas. Vamos ver o que Deus tem para nós neste livro. Neemias, capítulo 1, no versículo 1, diz assim: a palavra de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quiseu, no ano 20º, quando eu estava em Suzã, a capital. Neemias estava longe de casa, longe da família, longe da sua terra. Suzã ficava a 3.000 quilômetros na Pérsia, uns 350 quilômetros da Babilônia. Não podemos dizer se Neemias ele foi levado cativo, ou se ele nasceu um cativo. Temos poucas informações sobre esse assunto, mas o importante é sabermos que Neemias ele estava distante da sua terra, distante da sua família, distante do seu povo. Mas estava bem, estava bem. Neemias estava bem. Neemias estava servindo ao rei, era copeiro do rei, tinha amizade do rei, gozava da amizade do rei, da intimidade com o rei. Então Neemias era um cativo, era um escravo, mas o rei não o tratava como escravo. Ele era uma pessoa de confiança do rei. Aqui diz assim, ó, que ele era copeiro do rei. Diz o texto que Neemias era copeiro do rei. Quando eu estava em Suzã, a capital. Hernani, no versículo 2 diz assim, que Anani, um dos meus irmãos, irmão dele, tinha vários irmãos, veio com alguns de Judá e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Neemias estava tranquilo, fazendo seu serviço, vivendo na capital, gozava da intimidade do rei, gozava da amizade do rei, gozava da liberdade que o rei lhe dava. Mas um irmão dele, junto com alguns, foram lá visitar ele. E o texto diz que Neemias, diz aqui no versículo 2, que Neemias, ele perguntou do povo, perguntou da terra, perguntou da família, perguntou de Jerusalém. Talvez Neemias pudesse achar que tivesse tudo bem. Ele não esperava uma má notícia. Acontece com a gente. Às vezes estamos bem, às vezes estamos tranquilos, às vezes estamos levando a nossa vida normal, trabalhando, desfrutando em paz, e não esperamos má notícia. Não esperamos nenhuma má notícia. Aqui no caso, Neemias perguntou esperando talvez boas notícias. Mas o que ele recebeu não foi boas notícias. O que Neemias recebeu não foi boas notícias. Veja no 3, eles me responderam: o restante que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria. E o opróbrio, e o muro de Jerusalém também está caído, e suas portas queimadas pelo fogo. Neemias aqui pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Jerusalém aqui, que ele fala, que o irmão de Neemias fala para ele, junto com aqueles que estavam com ele, a situação de Jerusalém. Jerusalém aqui pode ser a nossa vida.
Jerusalém aqui pode ser a nossa família. Jerusalém aqui pode ser a nossa casa. Pode ser a nossa cidade. O nosso bairro. Pode ser a nossa nação, o Brasil. E ele diz que estavam em grande miséria. Talvez você esteja em grande miséria. Talvez a sua casa esteja numa grande miséria. Talvez a sua família esteja numa grande miséria. Talvez você esteja numa grande miséria. Não podemos dizer esse talvez no Brasil, porque o Brasil realmente está numa grande miséria. Aqui ele diz que o muro de Jerusalém estava caído e as portas estavam queimadas pelo fogo. Talvez os muros da sua vida estejam caídos. Talvez os muros da sua família, da sua casa, do seu lar estejam caídos. Talvez as portas da sua vida, as portas da sua casa, as portas do seu lar, as portas da sua família tenham sido queimadas pelo fogo. E você não sabe o que fazer. Eu posso dizer com certeza que os muros do Brasil estão caídos. Os muros que protegem esta nação estão caídos. Posso dizer com certeza que as portas dessa nação já foram queimadas pelo fogo. É o que nós vemos. Tanta violência. Tantas famílias chorando por seu ente querido. É violência dentro de casa. É violência na rua. É as tragédias nas estradas. É as tragédias dentro de casa. É a epidemia. A pedofilia. A prostituição. O homossexualismo. A idolatria. A corrupção no poder, no executivo, no legislativo, no judiciário. Posso dizer com certeza, os muros do Brasil já estão caídos. E as portas, eu posso dizer com certeza, já está queimada pelo fogo. Mas Neemias, ele ouviu isso. Ele escutou do irmão dele que Jerusalém estava numa grande miséria. Que aquele povo estava numa grande miséria. Que os muros de Jerusalém já estavam caídos. E as portas tinham sido queimadas pelo fogo. Você está ouvindo isso agora. Da sua família, da sua casa, da sua vida, do seu bairro, dos seus vizinhos. Do nosso país. Qual a situação que você encontra? Qual a situação que a sua família encontra? Qual a situação que seus vizinhos encontram? Qual a situação da sua vida? A situação do Brasil é grave. Sua situação é grave. Se a situação sua não é grave, se você está naquela mesma posição que Neemias estava, Neemias estava tranquilo, fazia o seu serviço, era copeiro do rei, gozava da intimidade do rei, da amizade do rei, gozava da liberdade que o rei lhe dava, estava sossegado, mas ele ouviu a má notícia. A má notícia chegou para ele. Ele teve que parar, ele teve que pensar, e no versículo 3 diz, no versículo 4 diz: quando eu ouvi esta palavra, me assentei e chorei. Se você está vivendo alguma situação dessa, na sua família, na sua vida, na sua casa, com seus conhecidos, veja o que Neemias fez. Assentou e chorou. Mas você está ouvindo a situação do país. Você está ouvindo a situação dessa nação. Você está vendo todo dia na televisão
nos programas de jornalismo. Quantas tragédias, quanta violência, quanta mãe chorando, quantos pais chorando, quantos filhos chorando, quantas pessoas, Senhor, vivendo a miséria, vivendo na tristeza. E você que é crente, e você que é seguidor do Senhor Jesus, e você que tem o Espírito Santo, o que você tem feito ao ouvir esta situação? Ao ver pela televisão, ou assistir através do jornalismo, o que você tem feito? O que você tem feito ao ver os enganadores no púlpito, nos púlpitos, os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos apóstolos, servos de Satanás, usando a palavra de Deus para enganar, usando a palavra de Deus para enriquecer, usando a palavra de Deus para buscar glórias de homens, usando a palavra de Deus para desviar o povo do caminho certo. O que você tem feito? É o que nós queremos aprender aqui, é dever nosso. Chorar. Neemias chorou, quando ouvi estas palavras, me assentei e chorei. E lamentei durante alguns dias, não foi alguns minutos, não foi alguns segundos. Talvez nós precisamos orar mais. Talvez nós precisamos lamentar mais, talvez nós precisamos chorar mais. Neemias chorou. Neemias não concordou com a situação, os muros caídos, as portas queimadas pelo fogo. Neemias não concordou com essa situação. E ele disse, e veja a oração dele, e ele disse, no 5, Senhor, ó, no 4 ele diz, chorei, lamentei durante alguns dias, continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Então era um homem de jejum. Era um homem que já vivia em jejum. Ele continuou a jejuar, porque ele já estava jejuando. Já estava. E você? Jejua só até das 7 às 9 da manhã? Das 9 às 11? Você jejua o jejum de não bebe só Coca-Cola? Jejum de Coca-Cola? Não. Jejum é jejum. Neemias não bebeu água. Neemias não comia. Ele estava consagrando a sua vida ao Senhor quando ele recebeu esta notícia. E ele continuou. Ele continuou, ele não parou. Ele foi lá em busca do Senhor através de jejum e oração. E ele disse na sua oração: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível. Ele reconhece que Deus é grande. Tem uma passagem que Deus em Salmo 113, no 5 e 6, diz que Deus ele habita nas alturas. E que ele encurva para ver o céu e a terra. Você já imaginou o tamanho de Deus? Imagina ele encurvando para ver o céu e a terra, ou seja, ele é maior que todo o universo. Não tem como você imaginar o tamanho de Deus, não tem como você imaginar enxergar Deus por causa da sua grandeza. Por causa da sua grandeza. E ele diz temível, temível, Deus temível. Deus que todos têm que temer. Todos têm que temer a esse Deus. O Deus de Israel é o Deus que tem que ser temido. E ele orou dessa forma. E ele diz, olha bem na sua oração, os teus ouvidos estejam atentos, teus olhos atentos, abertos para ouvires a oração do teu servo. Deus ouve a oração do servo. Você é servo de Deus, Deus vai te ouvir. E que hoje faço perante ti e noite perante os filhos de Israel, os teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Ou seja, ele chama para ele também. Não está dizendo eles cometeram. Pecado que meus pais cometeram. Pecado que meus irmãos cometeram. Não. Que nós cometemos. Ele também está incluído nisso. Ele diz no 7. Nós muito pecamos contra ti. Nós. Ele. Nós. Você.
Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelos muros estarem caídos e pelas portas do Brasil estar queimado pelo fogo. Eu, você, nós, os pregadores, os pastores, os profetas, os apóstolos, os líderes de igreja, são responsáveis. São responsáveis. Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. Mateus, capítulo 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas no Brasil ela tem prevalecido. No Brasil as portas do inferno não estão caindo. Porque a igreja ela não está atacando o inferno. Pelo contrário, ela está acomodada com as vitórias do inferno, com a conquista que o inferno está tendo nessa nação. Então, irmãos, Neemias reconheceu e se colocou como intercessor. Intercessor. Jesus te chama para ser um intercessor. Jesus chama você para ser um intercessor para esta nação. Para reconstruir. Para reconstruir os muros. Reconstruir as portas que foram queimadas pelo fogo. Os muros que caíram. Jesus te chama. Vamos ver no capítulo 2, continuarmos. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho era posto diante dele, eu peguei o vinho e dei ao rei. Então eu nunca tinha estado triste diante dele. Veja, Neemias. Será que Neemias nunca tinha ficado triste na sua vida? Será que Neemias nunca tinha entristecido? Lógico, Neemias já tinha passado muitas vezes tristeza, talvez longe da sua família. Quem fica longe da sua família que não fica triste? Quem que está longe dos netos, da esposa, dos filhos, da nora, do genro que não fica triste? Quem não fica triste? Você fica triste, compadre. Neemias com certeza ficou muitas vezes triste, lembrando de Jerusalém, lembrando dos seus irmãos, lembrando da sua família. Ele estava a 3.000 quilômetros de distância. Certamente muitas vezes ele ficou triste, mas ele nunca deixou o rei ver ele triste. Ele nunca fez com que a sua tristeza fosse vista, fosse reconhecida, que as pessoas pudessem enxergar nele uma pessoa triste. Ele estava sempre alegre. Mas desta vez ele não aguentou. A tristeza foi muito grande. A dor era muito grande. Então ele não conseguiu esconder dessa vez. No 2, do versículo 2, o rei pergunta para ele: por que está triste? Embora não esteja doente. E o rei diz: isto certamente tristeza de coração. E Neemias temeu muito. O rei viu em Neemias a tristeza. O rei viu em Neemias a dor que ele estava no seu coração. E ele diz no 3, e viva rei eternamente, como não pude estar triste eu, quando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais estão desertas, e os seus portões tendo sido consumidos pelo fogo. Ele estava triste por causa da sua terra. Ele estava triste por causa da terra onde os pais dele haviam sido sepultados, aonde ele tinha sido gerado, da família onde ele tinha gerado, a terra de onde ele tinha sido gerado. Você não se entristece, você que é crente, você, meu irmão, você que tem o Espírito Santo de Deus, você que aceitou Jesus, você que está na igreja hoje, você que pastoreia a igreja, você que é apóstolo, você não se entristece com tudo isso que está acontecendo no Brasil, com a corrupção que está no executivo, com a corrupção que está no legislativo, com a corrupção que está no judiciário, com a corrupção que está nesta nação, com a pedofilia, com o homossexualismo. Você não se entristece? Você não se entristece com a violência dentro do lar, com a violência na rua? Você não se entristece com as tragédias
que nós temos visto, com as epidemias, com as pragas que têm vindo sobre esta nação, Neemias se entristeceu de saber que Jerusalém estava numa situação ruim. Neemias se entristeceu. E ele falou com o rei. E disse ao rei que se os reis, no capítulo 5, no versículo 5, disse ao rei: se agradar ao rei, ao teu servo, tiver ao teu favor, permite que eu vá ajudar a cidade onde se acha o sepulcro do meu pai, para que eu a reedifique. Veja só. Pediu permissão para o rei, para ir lá resolver a situação daquela nação. O que você está fazendo para melhorar esta nação? O que você pode fazer para melhorar esta nação? O que você tem buscado dentro de você para fazer algo para ajudar este país? Para limpar esta nação de toda esta situação, para reconstruir os muros desta nação que estão caídos, para reconstruir as portas que estão queimadas pelo fogo. O que você tem feito? O texto fala que o rei disse no 6 diz: e o rei me disse, estando a rainha sentada ao lado dele: quando durará a tua viagem e quando voltará? E aprove ao rei liberar-me. E eu lhe defini o limite de prazo. O rei autorizou Neemias. Amigo, o rei era amigo de Neemias. O rei reconhecia que Neemias era um servo útil. Você é um servo útil? Neemias era um servo que merecia, da parte do rei, esta pausa, esta sua saída do seu serviço, que era copeiro do rei, e voltar a Jerusalém e reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. O rei permitiu isso a Neemias. E diz o texto que Neemias, no capítulo 2, diz que ele disse ao rei, no 7, no 2 e 7, e disse ao rei: se agradar ao rei, sejam dadas a mim as cartas para o governador da além do rio, para que permitam passar até chegar aí. Pediu autoridade. Pediu autoridade. O rei dos reis quer te autorizar a resolver a situação desta nação. O rei dos reis quer autorizar você, igreja de Deus, a reconstruir os muros, a reconstruir as portas que foram queimadas pelo fogo. Vamos ver. E Neemias conseguiu isso no 9, no versículo 9, diz que ele falou com os governadores, tudo isso, e ele conseguiu isso. Mas, diz o texto que Neemias viajou para Jerusalém. Aqui no 9, no 9 diz que eu cheguei aos governadores da além do rio e lhe entreguei a carta do rei. E o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Neemias chegou a Jerusalém, com tudo que ele tinha, com tudo aquilo que ele tinha conseguido, para poder, como se diz, reconstruir o muro. Reconstruir os muros que estavam caídos e as portas que estavam queimadas pelo fogo. E diz que no 10, eu cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E me levantei à noite com alguns homens que estavam comigo e não disse a ninguém o que meu Deus me inspirou a fazer por Jerusalém. Nenhum animal estava comigo, senão aquele que eu montava. Olha bem, foi à noite. Ele foi à noite, porque ele sabia que havia inimigos. Ele sabia que havia pessoas que não queriam a reconstrução do muro, que não queriam a reconstrução das portas. Então ele foi para não dar a chance do inimigo o impedir. É a mesma coisa para você. Faça as coisas, a tua obra, entre você e Deus. Entre você e Deus.
Deus te chama para resolver situações. Deus te chama para levantar muros. Deus te chama para reconstruir portas. Mas Ele quer te dar uma estratégia. E aqui era uma estratégia de Neemias. Que era uma estratégia de Neemias. E a noite era uma estratégia. Era uma estratégia de Neemias para não ser visto pelos inimigos. Havia pessoas, quando no 10 ele diz, quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ouviram isso e tiveram um grande aborrecimento. Então havia inimigos. Por isso Neemias foi à noite. Neemias foi à noite. Saí de noite pela porta do vale, ou seja, ele saiu pela porta do vale. Vale lembra o quê? Lugar de guerra. Lugar de batalha. Ele saiu, ele entrou pela porta do vale, ele sabia. Olha bem. Lugar de guerra. Estamos numa guerra. Estamos numa guerra, quer você queira, quer você não. Essa situação do Brasil, a situação da sua vida, a situação da sua família, a situação do seu lar, mostra isso. Mostra que estamos numa guerra. E Neemias sabia disso. E entrou pela porta do vale. O vale, a porta do vale, lembra para nós, uma porta de guerra. Um lugar de batalha. O vale era o lugar da batalha. E sair pela porta do vale até a fonte do dragão, ou seja, podemos interpretar aqui, entramos na guerra e vamos até a fonte do dragão, ou seja, aonde o inimigo está escorrendo, aonde está saindo a sua obra de destruição, a sua obra de maldade, a sua obra que está, tudo aquilo, a fonte do dragão. Neemias foi até a fonte do dragão. Aí até a porta do monturo, olha bem, ele foi à fonte do dragão. É o lugar onde o inimigo está agindo. É aí que você tem que ir. Você tem que encontrar o lugar onde ele está agindo. Aonde o inimigo está agindo. Temos que saber por onde ele está agindo, por onde ele está entrando. Diz a palavra no Salmo 33, diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas aqui o Brasil, Deus é o Senhor. A grande maioria dessa nação serve o Deus de Israel ou serve a ídolos? Ou serve a idolatria? A rainha do país, a rainha dessa nação, o Deus dessa nação, quem é? O povo se curva a ídolos. O povo se curva à idolatria. A brecha está aberta. As portas estão queimadas pelo fogo. Os muros estão caídos. Por quê? Por quê? Porque a nação está no engano. A nação está na mentira. A nação está servindo a mentira. E o que você tem feito? O que você tem feito? Você tem pregado nesta nação a verdade de Deus? Você tem trazido a esta nação a verdade de Deus? Fecha a porta do dragão. Vamos fechar a porta do dragão. Vamos pregar contra os ídolos, contra a idolatria. O dragão está entrando por causa disso. Porque Deus disse, a minha glória não darei a imagem de escultura. Os demônios agem por trás dos ídolos. Deus diz que o povo que saiu do Egito servia a demônios quando ele servia a ídolos. E quem serve a ídolos está servindo a demônio. Vamos fechar a porta do dragão. E diz que ele foi até a porta do monturo. O monturo é lixo. Temos que tirar o lixo de nossas igrejas. Os mentirosos que estão no púlpito pregando somente sobre dinheiro, sobre interesse, sobre as coisas deste mundo. É lixo. É lixo. É o lixo que temos ouvido pela televisão. Temos que tirar o lixo da nossa igreja. Temos que tirar o lixo do nosso e-mail, lançar fora o lixo. Primeiro temos que tirar o lixo. Contemplei os muros de Jerusalém que estava destruído, diz ele. E as suas portas estavam consumidas pelo fogo.
Está na hora de contemplar. Contemple. Contemple os muros da cidade e as portas estão queimadas pelo fogo. Veja no poder. Veja lá no Congresso. Veja lá no Executivo, no Judiciário, no Legislativo. Veja lá. Veja na sua casa, veja na sua família, veja na igreja, veja na televisão. As portas estão queimadas pelo fogo. Os muros estão caídos. Por quê? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não é feliz a nação quando parecida é a Senhora. Não é feliz a nação quando a rainha do céu é Senhor. Não, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus de Israel é o Senhor. E passei diante da porta da fonte, da piscina real, mas não havia espaço suficiente para onde eu passar o animal que eu montava. Ou seja, Neemias me levantou. Não havia a porta da fonte, a piscina real, mas não havia espaço suficiente para onde eu pudesse passar o animal que montava. Se você quer passar por esta porta, pela porta da fonte e a piscina real, a fonte, a porta da fonte, não da fonte do dragão, mas a porta da fonte de Deus, a fonte do rio da vida. Você tem que passar, você tem que se estreitar. Você vai ter que jogar muita coisa fora, você vai ter que deixar muita coisa para lá, para trás. Com essa bagagem toda você não vai passar. Neemias não conseguiu passar com essa bagagem do mundo, com essa bagagem que você está tendo, com aquilo que você está aprendendo, com aquilo que você está recebendo. Com essa bagagem você não vai passar, não. Você não vai passar por essa porta. Você não vai encontrar, entendeu, a fonte da vida para você. O rio de água viva não vai fluir na sua vida. Você tem que largar suas bagagens. Neemias, no versículo 17, ele diz para aqueles que estavam com ele, ele disse: vede a miséria em que nos encontramos, como Jerusalém está abandonada, suas portas queimadas pelo fogo. Vamos, pois, e construamos um muro de Jerusalém, para que nós estejamos mais em desonra, para que nós tenhamos. Irmãos, você que está me ouvindo, vamos nos ajuntar. Vamos reconstruir os muros e as portas desta nação. Vamos nos ajuntar em favor desta nação. A igreja, ela está aqui para fazer essa diferença. A igreja, ela está aqui para fazer. A igreja está aqui, não está para dividir. Ela não está para se destruir. Ela não está para se acabar. Mas ela está aqui para reconstruir aquilo que já foi destruído. No versículo 3, no capítulo 3 de Neemias, Eliasabe, o sumo sacerdote, se levantou juntamente com seus irmãos, os sacerdotes, e construíram a porta das ovelhas. E eles as santificaram e assentaram as portas. Olha bem, a porta das ovelhas. As ovelhas estão esparramadas por aí. Jesus disse na palavra dele que o povo aí morre por falta de conhecimento, em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. Diz que o povo morre por falta de conhecimento. Diz a palavra de Deus que as ovelhas estão desgarradas. Faltam pastores. Está cheio de pastores mais mentirosos. Está cheio de enganadores por aí. As ovelhas não estão se alimentando, estão morrendo de fome, estão se alimentando de mentira, de engano, de heresias, de interesses. As ovelhas. O que você tem feito para as ovelhas? Jesus disse que há muitas ovelhas que ainda não são do aprisco, mas que tem que ser agregadas. O que você está fazendo? Quantos estão nos ídolos, nas idolatrias, servindo aí, que são ovelhas do Senhor, mas que precisam ser agregadas, e que precisa a igreja ir atrás. A igreja precisa ir atrás. As ovelhas estão aí sem conhecimento,
Muitos desviados, muitos esparramados por aí andando de porta em porta, não param em igreja nenhuma porque não estão encontrando a verdade. A porta das ovelhas, Neemias, com aquele povo, começou a reconstruir a porta. Juntamente construíram a porta das ovelhas. Eliacibe, o sumo sacerdote, se levantou juntamente com seus irmãos, os sacerdotes, e construíram a porta das ovelhas. Vamos levantar, irmão. Vamos construir a porta das ovelhas, porque ela está queimada pelo fogo. Por isso as ovelhas estão andando, por isso existe essa quantidade de congregações por aí. Cada esquina uma congregação, cada uma. Por quê? As ovelhas andando, esparramadas. No 3 diz: os habitantes de Racenaá construíram a porta do peixe. Irmãos, peixe lembra o que, irmãos? Jesus diz: vós sois pescadores de homens. Evangelismo, porta do evangelismo. Quanto tempo você não entrega mais um folhetinho? Quanto tempo você não sai de porta em porta batendo, pregando o evangelho? A porta do peixe está queimada pelo fogo. Multidões e multidões querendo aceitar Jesus, mas não tem quem vá lá buscar. Não tem quem vá lá pregar. Não tem quem invista naquele que está lá no mundo. Naquele que está lá na rua. Diz que o Senhor envia os teus servos aos becos e aos valados. Em busca do quê? Do peixe. Do peixe. Pedro lançou a rede e veio uma multidão de peixes que está esperando para lançar a rede. Os peixes estão pulando fora d'água. Os peixes estão querendo, multidões, tem muita gente querendo aceitar Jesus, tem muita gente querendo conhecer a verdade da palavra de Deus que está aí fora. E o que nós estamos fazendo? O que nós, igreja do Senhor, estamos fazendo? No versículo 6 do capítulo 3 diz que Joado, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodeia, construíram a porta das ovelhas. A porta das ovelhas. Esta porta precisa ser construída. As ovelhas, não, construída a porta velha. A porta velha. A porta das coisas velhas. A porta queimada pelo fogo dá lugar a coisas velhas. Dá lugar a coisas antigas. Dá lugar às coisas que são tradição. Precisa as coisas velhas ser jogadas fora. Você precisa deixar aquilo que é tradição, aquilo que não constrói, aquilo que é coisas velhas, coisas antigas, coisa que não produziu nada na sua vida. A igreja do Senhor está cheia de coisas velhas. Precisa. Os anos vão passando, a luz vai aumentando, as coisas velhas têm que ser jogadas fora. Coisas que não servem mais. Coisas que não servem mais, que não têm mais utilidade alguma, tem que ser jogada fora. Reconstruir a porta velha. Reconstruir também a porta do monturo. A porta do lixo foi reconstruída. Temos que reconstruir a porta, para que o lixo não mais entre dentro da igreja. Temos que reconstruir a porta para que o lixo também seja jogado fora, para que tenha uma porta para jogarmos fora o lixo. Sem a porta do lixo, com a porta do lixo queimada, tudo quanto é tipo de lixo entra dentro da igreja. O lixo do mundo está entrando dentro da igreja. A igreja está se fortalecendo com o lixo do mundo. A igreja está buscando o lixo no mundo para se estruturar, para se enriquecer com o lixo do mundo. E aqueles construíram a porta e fecharam. Temos que fechar a porta do lixo e impedir o lixo de dentro da igreja, entrar na igreja. O lixo que tiver temos que tirar para fora. Temos que abrir a porta para botar o lixo para fora e fechar a porta para que o lixo não entre. A porta da fonte, a porta do Espírito Santo, no 15. Salum, filho de Col, governador do distrito de Mispa, construiu a porta da fonte, o Espírito Santo. Pouco se fala sobre o Espírito Santo.
Pouco se fala sobre o ensino do Espírito Santo, pouco se ensina sobre o Espírito Santo, o que se tem aprendido sobre o Espírito Santo. O que tem ensinado na sua igreja sobre o Espírito Santo? Você sabe que você é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios, no capítulo 3, 16, diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Efésios 1, 13 diz assim: tendo nele crido, fosse selado com o Espírito da promessa. O Espírito Santo é a fonte. É Ele. Ele é a fonte da inspiração. Ele é a fonte da mensagem. Ele é a fonte que leva à salvação. O Espírito Santo é a presença de Cristo. Jesus falou: aquele que crê em mim, fluirão dele rios de água viva. Você é a fonte. A porta da fonte do Espírito Santo, aqui no texto diz que eles construíram, mas a porta está queimada pelo fogo. Quanto tempo não se falam do Espírito Santo? Quanto tempo a gente não vem ensinar sobre o Espírito Santo? As igrejas não ensinam sobre o Espírito Santo. Pouco se fala sobre o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, se é no Espírito Santo que estão os dons, que está a cura, a libertação, estão os milagres, profecias, sabedoria, ciência, interpretações, línguas. É no Espírito Santo. E por que a igreja? Porque a porta da fonte está queimada pelo fogo. Precisa ser reconstruído. Precisamos reconstruir a porta da fonte. Precisamos voltar a falar, a ensinar sobre o Espírito Santo. Precisamos levar a igreja a ter a intimidade com o Espírito Santo. Precisamos ver os irmãos, levar os irmãos a ter a intimidade com o Espírito Santo. A conhecer o Espírito Santo. A conhecer a obra do Espírito Santo. A porta da fonte é a porta do Espírito Santo. E aqui no Brasil, ela está queimada pelo fogo. Ela foi queimada pelo fogo. Na sua casa, na sua família, no seu lar, a porta da fonte foi queimada pelo fogo? Quanto tempo você não tem relacionamento com o Espírito Santo? Quanto tempo você não sente mais o Espírito Santo? Quanto tempo você não fala mais em línguas estranhas? Quanto tempo os dons do Espírito Santo não se manifestam na sua vida? Porque a porta da fonte está queimada pelo fogo. E precisa ser reconstruída. E eu chamo você, neste momento, neste dia, para que junto venhamos reconstruir a porta da fonte. Porque o Espírito Santo é a testemunha de Cristo na terra. E a porta da fonte estando queimada, Ele não está agindo. Ele não está agindo na sua vida. Ele não está agindo na igreja. Ele não está agindo no Brasil. Na igreja brasileira. Porque o diabo tem prevalecido. E aonde o Espírito Santo age, o diabo não prevalece. Não prevalece. Neemias 3, 26 diz que foi reconstruída a porta das águas. Netines habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente até a torre que se projeta. A porta das águas é a porta da palavra. É a porta da palavra. É a porta do ensino verdadeiro. Água pode trazer para nós a palavra de Deus. A palavra de Deus. A água é a palavra de Deus que mata a nossa sede. Disse Jesus aqui, crê em mim, disse Jesus: vinde a mim todos que têm sede e beba. Palavra. Palavra. A palavra que mata a nossa sede. É a palavra. Rios de águas correrão sobre terra seca. É a palavra que correrão na sua vida. A palavra. Sedentos virão as águas matarem a sua sede. Ou seja, sede da palavra. Dizem Amós, no capítulo 11, no versículo 8, diz que eis que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então é a palavra. A palavra. Precisamos reconstruir a porta das águas. Da palavra verdadeira. Da palavra genuína. Da palavra pura. Da palavra que vem do alto. Da palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. Jesus disse: se abre a tua boca e o Espírito falará em vós.
da palavra que vem do Espírito Santo. Jesus diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos lembrará daquilo que eu vos disse. É a palavra. É a palavra. Disse o Senhor Jesus que a palavra há de julgar no último dia. A palavra. Precisamos pregar a palavra como ela é. Se temos que falar contra ídolos, contra a idolatria, vamos falar. Se temos que falar contra a violência, nós vamos falar. Se temos que falar contra a corrupção, nós vamos falar. Se temos que falar contra a feitiçaria, nós vamos falar. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos falar, calar. 1 Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no versículo 9 e 10, Paulo estava numa grande dificuldade, com medo, querendo se calar, mas Jesus falou, não cala, fala. Eu tenho muito povo nessa cidade. Não cala, fala. Reconstrua a porta das águas. A porta do ensinamento verdadeiro, da palavra verdadeira. No versículo 31 diz que depois dele, Malquias, um dos ourives, construiu uma parte até a casa de Netinis e dos mercadores de fronte da porta da guarda. A porta da guarda. Pulei uma porta aqui, vamos falar de novo. No 27, depois os tecoitas construíram outra parte, de fronte à grande torre que se projeta até o muro de Ofel, para cima da porta dos cavalos. Ou seja, para cima da porta dos cavalos, e construir cada um deles de fronte de sua casa. A porta do cavalo é a porta da força. Cavalo lembra-nos força. Cavalo lembra-nos poder. A igreja de Deus, ela é forte, poderosa, como um cavalo de raça, como um cavalo forte. O poder, onde está o poder da igreja? Onde está o poder do Espírito Santo? Onde estão os milagres? Onde estão os dons do Espírito Santo? Onde está a porta do cavalo, a porta da força, a porta do poder? Foi queimada pelo fogo. Foi queimada. Precisamos reconstruir. O Senhor diz, buscar a minha força e meu poder. Salmo 105. Buscai a minha força e meu poder. O que você está esperando para buscar o poder de Deus? Você está esperando que o pastor te dê este poder? O apóstolo? Não! Vai buscar no Senhor. Reconstrua a porta da força, a porta do poder. Brasil, a igreja do Brasil não tem poder. A igreja do Brasil está fraca. A igreja do Brasil precisa reconstruir a porta do cavalo. Precisa reconstruir a porta da força. Precisa reconstruir a porta do poder. O poder que Jesus falou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei me eis testemunha. A igreja precisa testemunhar Cristo. A porta do poder precisa ser reconstruída. No versículo 31 do capítulo 3 de Neemias, diz que a porta da guarda, depois Malquia, um dos ourives, construiu uma parte até a casa dos Nefim, dos mercadores, de fronte à porta da guarda. A porta da guarda. A porta da vigília. A porta da vigilância. A porta da oração. O Senhor diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam e encontram. Quantos você ora de madrugada? Quantos? Precisamos reconstruir esta porta, voltarmos às orações na madrugada, voltar às orações da manhã, da tarde. As igrejas precisam ter círculo de oração. A porta da oração, o país precisa orar. A igreja precisa orar. A igreja precisa recuperar esta porta. Reconstruir esta porta, que também foi queimada pelo fogo. Também foi queimada pelo fogo. Precisamos refletir sobre esta mensagem. Precisamos reconstruir esta nação. Precisamos reconstruir as portas deste país que está queimada pelo fogo. Os muros que estão caídos da igreja, do país, desta nação. Para que só nós, a igreja de Cristo, pela sua própria palavra de Deus, ela pode resolver o problema deste país.
Não vai ser o governo que está lá. Não vai ser o legislativo, o executivo, o judiciário, aqueles que têm o poder que vão reconstruir essas portas que foram queimadas pelo povo. Que vão reconstruir os muros que estão caídos. Não, não vai ser eles. É a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. É eu, você, nós. Deus vos abençoe.